Existe uma prisão que mais destrói sonhos, e eu não tô falando da falta de dinheiro e nem da falta de oportunidade. E o pior de tudo é que essa prisão, a maioria das pessoas estão nela sem perceber, que é a famosa opinião dos outros. Mas antes de falar como a opinião dos outros pode interferir, pode influenciar na nossa vida, eu tenho que falar uma coisinha muito importante. Se importar com a opinião das outras pessoas não é um defeito. Na verdade, isso faz parte da nossa natureza humana. Lá na época das cavernas, os nossos ancestrais, eles precisavam de ficar em grupo para sobreviver, porque sozinho eles eram presas fáceis. E o grupo, ele oferecia proteção, alimento, segurança, e ser rejeitado pelo grupo não significava só ficar triste. Muitas vezes significava realmente correr um risco de vida. E por isso, no decorrer da evolução, o nosso cérebro, ele desenvolveu uma necessidade de pertencimento. E o problema é que o mundo mudou. Hoje, ser criticado numa rede social não coloca mais a nossa vida em risco. E receber uma crítica negativa não nos expulsa do nosso grupo. Mas o nosso cérebro, ele ainda reage de uma forma como se estivesse acontecendo algo extremamente importante. E por isso, muitas das vezes, o medo do julgamento parece tão grande. Porque ele ativa um mecanismo que foi criado para nos manter vivos. E é aí, justamente, que entra a consciência. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba vivendo no piloto automático. E acaba tomando as nossas decisões não de acordo com o que nós queremos, mas sim pelo fato de não queremos ser rejeitados. E afinal, o que acontece quando você vive só para agradar? Você começa a viver uma vida editada de si mesmo, se anulando totalmente. Quando você acaba filtrando sua opinião para agradar os outros, aos poucos você vai deixando de mostrar quem você realmente é. E as pessoas começam a gostar de uma versão sua que nem é você. E naturalmente, consequentemente, isso vai causando uma sensação de vazio. Eu vou fazer uma analogia aqui só para você entender um pouco melhor. Existe um grupo que tem várias pessoas que gostam de camisa social, só que você não gosta de camisa social. Porém, você quer pertencer a esse grupo. Logo, você tem que usar camisa social. E você usa a camisa social pra pertencer ali, aí de repente passa uma pessoa ali de fora e olha aquele grupo e fala: caraca, né, eu não gosto de camisa social, eu não me encaixaria naquele grupo. Ou seja, acabou de passar alguém que muito provavelmente gostaria de você exatamente como você é. E essa reflexão, ela mostra que o quanto você não ser verdadeiro pode acabar afastando as pessoas certas chegarem a você. Mas não só isso, mas coisas tão importantes quanto, como por exemplo, você perder oportunidades reais. Porque o medo da opinião dos outros faz com que a gente troque possibilidades reais por rejeições imaginárias. E aí você começa a acumular várias frustrações. Porque toda hora que você se cala para evitar um conflito, ali na hora você até pode sentir um alívio, mas depois vem aquela sensação de: caraca, eu devia ter falado alguma coisa. E o pior de tudo é que você para de se conhecer, porque você tá tão preocupado em agradar, tão preocupado em ser aceito, que você acaba esquecendo de se conhecer, acaba se esquecendo de se desenvolver e saber quem você realmente é. E aqui eu quero trazer esse ponto porque eu conheço várias pessoas muito talentosas, extremamente talentosas no que elas fazem. Pessoas que desenham bem, pessoas que tatuam bem, pessoas que têm um conhecimento que o mundo precisaria conhecer, que tem algo muito valioso para compartilhar, só que deixa de postar, deixa de se expor por simplesmente medo da opinião dos outros. Medo de comentário, medo de crítica, de parecer ridículo. E aqui o maior medo é da opinião dos amigos. Na real mesmo, o julgamento, ele sempre vai existir. Na maioria das vezes, esse julgamento, ele vai vir de pessoas que não estão nem tentando fazer o que você está fazendo, o que você está tentando fazer. E o triste é que quando você não se mostra por medo do que os outros vão pensar, por medo da opinião alheia, você não está perdendo só seguidores, você não está perdendo só curtidas, você está perdendo experiências, você está perdendo oportunidades, você está perdendo uma versão sua que talvez, se você não olhar, nunca chegaria a existir. Porque a verdade é que o maior obstáculo não é a falta de capacidade, e sim o medo da exposição. Se eu fizer tudo certo, ninguém vai me julgar. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. E talvez você saiba, mas você fazendo ou não fazendo, fazendo certo ou fazendo errado, de qualquer forma, você sempre vai ser julgado. A crítica, ela não pode ser de forma nenhuma um critério de decisão.
Porque se for, você nunca vai fazer nada. Você nunca vai construir nada. Se você posta muito, você quer aparecer. Se você não posta, você não tem ambição. Se você fala o que pensa, você é polêmico. Se você não fala o que pensa, você não tem personalidade. Se você tenta crescer, você mudou. Mas se você não cresce, mas você tá muito parado. Me abrindo aqui pra vocês, eu já abandonei o estudo de mentalidade. Por simplesmente medo do que os outros iam pensar, medo de ser mal interpretado, medo de parecer melhor que os outros. Mas acontece que isso aqui é minha vida. Eu acordo pensando em desenvolvimento pessoal, eu durmo pensando em desenvolvimento pessoal, e toda vez que eu desistia disso por medo do que os outros iam pensar, cara, minha vida virava de perna pro ar. E toda vez que eu volto a falar de desenvolvimento pessoal e mentalidade, tudo isso aqui é natural pra mim. E pra ser sincero, eu sei que vai ter gente que acha que eu me acho demais. E tá tudo bem, porque eu aprendi que eu não preciso que todo mundo concorde comigo pra eu continuar fazendo aquilo que eu acredito. E eu me abri pra vocês entenderem que a gente precisa ter uma meta. Uma meta forte e clara. Um desejo ardente real. E nada, e nenhum tipo de opinião vai nos tirar do caminho. Depois que eu assumi pra mim que eu vou levar a vida do meu jeito, da forma que eu me sinto completo, já confundiram a minha coragem com arrogância, já confundiram a minha disciplina com obsessão. Na real, eu não acho que obsessão é algo ruim. Eu acho que ruim é a forma que a palavra é interpretada. Já confundiram a minha ambição com perca de tempo, o famoso, mas você tá perdendo tempo, mas você não tá curtindo a vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Treinar musculação, estudar desenvolvimento pessoal e esse canal aqui é a minha forma de curtir a vida. Entendeu como as pessoas te julgam de acordo com a realidade delas? De acordo com o que ela acha o que é ou não curtir a vida? Já me chamaram de radicalista por eu só falar de mentalidade, por eu não querer mais ir beber em bares, por eu ter mudado totalmente o meu estilo de vida. Entendeu o porquê de tudo isso? Porque as pessoas, elas enxergam o mundo com as suas próprias lentes. A pessoa que tem medo de exposição, ela vai te interpretar sua coragem como arrogância. E quem desistiu dos próprios sonhos vai chamar a sua ambição de exagero. Forte, né? E quem valoriza festas e bares vai achar totalmente estranho quem valoriza estudo e disciplina. Não é porque você tá errado, é porque as pessoas geralmente vão interpretar a sua vida de acordo com a visão de mundo delas. E finalmente, quando eu entendi que as pessoas interpretam o mundo através das suas próprias crenças e limitações, eu comecei a viver a minha melhor versão. Todo mundo tem uma opinião, mas nem toda opinião tem o mesmo peso. Porque existe uma diferença muito grande em você ouvir quem percorreu o caminho e ouvir quem nem sequer saiu do lugar. E eu não tô falando aqui pra você ignorar todas as críticas. E algumas críticas, elas são sim extremamente valiosas. O problema real é quando você coloca o peso na opinião de qualquer pessoa. Porque aí você acaba tentando agradar todo mundo e começa a desagradar alguém que realmente importa. Você mesmo. E pra finalizar, eu sempre tento seguir uma regra simples. Eu só me importo, de fato, com a opinião da pessoa que eu trocaria de lugar. Porque se eu não trocaria de lugar com aquela pessoa, por que eu entregaria a direção da minha vida a ela? Quando você se importa demais com a opinião das pessoas, você está entregando a direção da sua vida para as pessoas que nem estão vivendo a sua história. Ou seja, a liberdade, ela começa exatamente no momento que você começa a entender que você não precisa da permissão de ninguém para você ser quem você nasceu para ser.